Meus amigos do esporte, chega a ser irresponsável eu afirmar e garantir que o trabalho do Diniz entraria rápido. E aí eu tô falando de implantar sistema de jogo. Isso leva tempo. Eu estava aqui atentamente ouvindo o Eduardo Barros, que dirigiu o time até porque o Diniz está suspenso. Numa pergunta do colega Mike Costa, ele destacou que o Diniz colocou as digitais dele em todas as fases de jogo do Cruzeiro. Vai colocar as digitais, está muito longe de ter implantado um sistema, até porque os próprios jogadores na zona mista, eles disseram que são estilos absolutamente diferentes. Se abre Diniz. Os atletas que disseram. Agora presta atenção aqui, o retorno do Cruzeiro passa pelo trabalho estagnado do Seabra, troca de treinador, as contusões dos principais atacantes, né, que não são um primor, fazem muita falta nesse time, sabe? O Eduardo, por exemplo, meteu 3 atacantes e hoje não tinha nenhum no banco. Falando em banco de reservas, faltou o Diniz lá, faz falta no início de trabalho. Outro que fez uma falta absoluta é o Matheus Pereira. Sem ele, o setor não funciona. Então, pera lá, pega um Vasco semifinalista de Copa do Brasil, faz um retorno seguro também, sabe? Então você não tem treinador no banco, que é o Diniz. Seu principal jogador de articulação não está lá. Você não tem seus principais atacantes. Você não tem ponta, que o Diniz explora muito, embora com pouco tempo de trabalho. O Cruzeiro não tem esses caras. Então calma, gente. Calma. Ai, tá passando pano pro Diniz. Tô, início de trabalho. Chegou no meio de semana. O Cruzeiro precisa buscar no brasileiro, focar também na Sul-Americana, tentar beliscar uma competição continental e garantir Libertadores. O caminho é mais curto, né? E o Cruzeiro espera por Matheus Pereira para encarar o Fluminense na próxima quinta. Repórter Emerson Pansieri contando tudo. Boa noite, Xará. Um abraço pra você, Romano, também pro Panzi e todo mundo que acompanha aqui o apito final de Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro. Dia de trabalho de manhã na Toca da Raposa, com o técnico Fernando Diniz, comandando então essa atividade muito mais regenerativa para os titulares e aquele trabalho técnico para os reservas. E chamo a atenção da situação do MP10, do Matheus Pereira, que ficou de fora do jogo de ontem porque tinha uma possibilidade de lesão e hoje foi a campo fazer um trabalho específico. Fez um trabalho acompanhado do departamento médico, da preparação física, da fisioterapia, e ele vai dar uma resposta aos profissionais do Cruzeiro para ver se amanhã ele continua fazendo essa atividade ou se ele vai fazer algum outro tipo de treino. Vamos esperar, vamos aguardar, mas é um jogador que fez muita falta ao Cruzeiro no duelo contra a equipe do Vasco da Gama. Panzi até falava da nossa jornada, né? Líder em assistência, gol marcado. É um jogador realmente que inclusive já foi muito elogiado pelo técnico Fernando Diniz. Agora deixa eu trazer um recado para você que tá ligado na Itatiaia da Visa Mundo, sabe por quê? Para você tirar seu visto, 3309-9449, 3309-9449. Tire seu visto com a Visa Mundo. Você vai viajar para os Estados Unidos, para o Japão, para a Austrália, para a China. Você vai contar com a Visa Mundo. Tem escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, 3309-9449. Você tira seu visto com a Visa Mundo. Meu amigo Carlos Quintão tem uma equipe inteira para te atender. É o Cruzeiro trabalhando com o Matheus Pereira para que ele possa estar em campo na partida de quinta-feira, 29ª rodada Maracanã, às 9:30 da noite, Xará. E aí um baita reforço para esse jogo contra o Fluminense, essa possível volta aí do Matheus Pereira. Fez falta, né? Nossa senhora, o Matheus Pereira é o principal jogador do Cruzeiro. Antes do jogo contra o Vasco, até falava na jornada esportiva, Romano. O Matheus Pereira é artilheiro do Cruzeiro na temporada e no Brasileiro. Ele é o líder de assistências do Cruzeiro na temporada e no Brasileiro. Nas assistências ele divide ali com o William. É o principal jogador desse time, é protagonista, é o craque da equipe, é o jogador do passe diferente, de achar atacante, deixar atacante na cara do gol, de achar lateral passando nas costas da última linha defensiva adversária. Como faz falta o Matheus Pereira. Toda a bola que o Cruzeiro tem no ataque passa pelos pés do Matheus Pereira. Pode ser no penúltimo passe, pode ser na assistência, mas sempre passa pelos pés do Matheus Pereira, quando ele não faz o gol, quando ele não é o cara do gol. Então, realmente fez muita falta de novo, em mais um jogo que ficou de fora na temporada, dessa vez contra o Vasco, e tomara que retorne contra o Fluminense. Vai ser um jogo complicado, Fluminense eliminado da Libertadores, agora focado no Campeonato Brasileiro. Depois da Libertadores já teve uma derrota de cara contra o Atlético Goianiense, amarga uma zona do rebaixamento e vai tentar, diante do Cruzeiro, jogando em casa no Maracanã, somar pontos. E cabe ao Cruzeiro tentar jogar também com essa pressão, né? Usar dessa pressão, ir levando um 0-0 para a ansiedade da arquibancada passar para o campo e tirar proveito disso tudo. E aí fica
a expectativa para como vai ser esse terceiro jogo sob o comando do Diniz. O Diniz na beira do campo do Maracanã contra o Fluminense é um fator também, um ingrediente para esse confronto, um clássico do futebol brasileiro. E vamos ver qual que vai ser a formação, né? Se ele repete 3 atacantes, se abre mão de um atacante para deixar no banco, que seria a minha escolha, com 4 homens no meio. Acho mais prudente. Acho que o Cruzeiro rende mais, Romano, com 4 homens no meio e 2 atacantes. E, Xará, você tem informações sobre o Rafa Silva? Pois é, Romano, a novidade então do Rafa Silva fazendo um trabalho híbrido na Toca da Raposa. É um trabalho entre preparação física e fisioterapia, e ele vai dando a resposta para os profissionais do Cruzeiro se ele sentiu dor, se ele sentiu desconforto, dentro de uma evolução física e uma evolução dessa recuperação que ele tem hoje da lesão no tendão da parte posterior do joelho direito. Por isso que o Cruzeiro trabalha com muita cautela, muita precaução. É a terceira vez que o Rafa Silva se machuca no ano e o Cruzeiro não quer que o jogador fique de fora dessas últimas partidas da equipe celeste na temporada. O Cruzeiro, fazendo aí essa somatória sem o Rafa Silva, são 139 dias afastado dos gramados na soma aí das 3 lesões. Então, é muito tempo fora dos campos, fora das 4 linhas. Ele que voltou ao Cruzeiro no início do ano, contratado naquela SAF ainda comandada pelo Ronaldo Fenômeno. O ano passado ele deixou o Cruzeiro e foi jogar no futebol da Coreia do Sul, participou da campanha de acesso do Cruzeiro em 2022, em 2023 vivenciou fora do time celeste, então futebol sul-coreano, e agora teve essa retomada, mas com muitas lesões. Tomara agora que possa voltar para jogar, porque é um jogador que chegou inclusive na época com o Seabra até ganhar titularidade pelos bons jogos que fez com a camisa do Cruzeiro. Xará. Pois é, um bom nome até pelos problemas desde o período do outro Fernando do Seabra, que estava difícil encontrar alguns atacantes, e o Rafa Silva passa então já bem próximo de ficar à disposição, porque o problema de Diniz só no ano que vem. Pelo menos em quantidade, né? É. Você saber que vai olhar pro banco, tem um atacante ali, cara da posição, de origem. O Rafa Silva é bom jogador, né? Mas o Cruzeiro não consegue contar com ele. O histórico de lesões é muito grande. Agora que ele tava tendo uma sequência com o Seabra, ele tava marcando gols, né? Começou a marcar gols, entregar, dar vitória ao Cruzeiro, aí ele vai e se lesiona novamente. Enfim, mas é um cara batalhador, tomara que retorne, siga até o final da temporada, não deixa de ser uma boa opção pro Fernando Diniz. E por falar em Fernando Diniz, contra o Fluminense, o Cruzeiro vai ter um reforço à beira do campo, Xará. Vai ter um reforço importante do Fernando Diniz, Romano, porque ontem o Eduardo Barros que comandou o time à beira do campo. Até porque o Fernando Diniz cumpriu uma suspensão da época quando era treinador do Fluminense. E agora o Cruzeiro vai encarar o Fluminense na quinta-feira, às 9:30 da noite. Por falar no jogo, o torcedor pode comprar ingresso. Tá à venda no Futebol Card desde domingo. Então essa venda de ingresso para você, torcedor do Cruzeiro, até prestar serviço, abertura dos portões às 7:30 da noite. 2 horas antes da partida, setor norte ou do Cruzeiro, nível 2, portão inteiro R$90. 6h45, o Cruzeiro então trabalha na manhã desta terça, vai ter treino aberto à imprensa, vamos acompanhar essa atividade aqui para Itatiaia com depois a coletiva do Lucas Vidalba. Na quarta-feira também tem treino de manhã e depois os atletas seguem viagem rumo ao Rio de Janeiro à tarde. Vamos ver se algum jogador desses que estiveram em campo na derrota para o Palmeiras hoje, o Kaique Kenji, o Teves, o Joseph, se algum desses atletas serão relacionados para o jogo de quinta-feira. E esses garotos estão com moral. Inclusive o Pedrão, que teve o contrato renovado com o Cruzeiro por mais 2 anos. Xará. É isso aí, tem bons nomes sim no Sub-20. Esse Joseph, por mim, já estaria no profissional do Cruzeiro há muito tempo. Joga muito esse menino. Fernando Diniz cumpriu suspensão no empate com o Vasco. Volta à beira do gramado justamente contra o ex-clube dele, o Fluminense. Quinta-feira, Maracanã, 9:30 da noite. É um jogo aí que vai abrir a rodada, porque a rodada seria mesmo, ou será mesmo no final de semana, em sua totalidade, mas esse jogo a TV puxou para quinta-feira, então o Cruzeiro joga quinta e já até definiu, né? Sexta, sábado e domingo de folga depois do jogo. A sexta é retornando aí de viagem, sábado e domingo. Na outra semana começa uma mini pré-temporada
para Fernando Diniz. E o Cruzeiro aposta muito neste trabalho do Diniz, neste período de data FIFA, para quando voltar. Tem um jogo do Campeonato Brasileiro, confronto direto com o Bahia, e na sequência a primeira partida diante do Lanús, é o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Então, o Cruzeiro quer que realmente a data FIFA, essa parada, faça efeito, porque das últimas vezes não surtiu efeito algum. Pelo contrário, o time voltava, era ainda pior. Então, vamos acompanhar como será agora com o Fernando Diniz. Ele que está de olho nos crias da Toca. E a expectativa é de que alguns já passem a treinar nos próximos dias com o profissional e podendo, quem sabe, ter alguma opção diferente no banco de reservas no jogo de quinta-feira diante da equipe do Fluminense. Não teve nesse jogo com o Vasco porque os garotos já tinham viajado no sábado, tem a questão da final contra o Palmeiras, então o planejamento foi desta forma e aí o Cruzeiro ficou ali com um déficit no banco de reservas neste empate 1-1 no Mineirão diante da equipe do Vasco. O Fernando Diniz que tem mais 2 dias para treinar o Cruzeiro, terça e quarta, para definir o time que joga diante da equipe do Fluminense. Vamos ver se vem alguma mudança e se também ele vai poder contar com um reforço importante. Rafa Silva deu mais um passo na recuperação. Rafa Silva vem se recuperando bem, fez um trabalho especial para que nesta reta final ele possa voltar, ser útil ao time do técnico Fernando Diniz e suportar aí a sequência de jogos. A comissão técnica do Fernando Diniz vê com bons olhos esse retorno do Rafa Silva e aguarda com certa ansiedade esta possibilidade de ter um centroavante que já mostrou que pode ajudar. Todo mundo sabe da questão física, o que aconteceu, mas se ele voltar bem, vai ser aí muito útil ao time do técnico Fernando Diniz e a expectativa é de que ele volte aos treinamentos com bola em meio aí a essa data FIFA, essa parada, para quando os jogos forem retomados, o Rafa Silva já está à disposição ou para o duelo com o Bahia ou para o duelo diante da equipe do Lanús. Matheus Pereira é que fica a dúvida. O jogador hoje fez um trabalho específico no campo, vai ser reavaliado nesta terça-feira, ainda não tem presença garantida quinta diante do Fluminense. Vamos acompanhar a evolução do atleta. Se não der aí contra o Fluminense, com certeza vai ficar para o jogo contra o Bahia, aí quando voltar da data FIFA, porque o Cruzeiro, ele não deve preservar jogador no jogo com o Bahia, mesmo tendo 3 dias depois ou 4 dias depois, dependendo do dia que a CBF colocar essa partida, o duelo de ida com o Lanús, porque senão vai ser muito tempo sem atuar, já que são 2 semanas sem jogos por causa das eliminatórias sul-americanas. Vamos aguardar também como será a programação do Fernando Diniz neste período aí de data FIFA. Tá falado, pessoal? O proprietário do Cruzeiro está em busca de 2 novos atacantes e garante que para a temporada de 2025, a equipe terá pelo menos 3 reforços de alto nível nacional. O principal acionista da Raposa afirmou que é necessário reforçar o ataque devido às lesões de jogadores importantes e saídas no elenco atual. O clube já está planejando suas movimentações no mercado e avaliando mudanças para o próximo ano. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!